Olá, queridas colegas crocheteiras, aula de revisão 77. Nós vamos fazer esse tutorial aqui, ó, que é do grupo 8, né? Que é o ponto meio segredo com mais de um ponto variado, né? Aqui no caso nós temos o ponto folha e temos o ponto pé de galinha. Então, é uma variação do ponto meio segredo do grupo 8. Essa variação aqui, ó, ela é muito parecida com a primeira variação da última aula, que foi essa aqui, ó. Nessa variação que eu ensinei na última aula, a primeira variação, nós tínhamos colocado apenas o ponto pé de galinha. Observem vocês. Agora, nessa variação de hoje, nós estamos alternando. Nós estamos colocando uma carreirinha de pé de galinha, uma carreirinha de ponto folha. Uma carreirinha de pé de galinha, uma carreirinha de ponto folha. E vejam vocês que dá diferença. Já deu diferença com o tutorial da última aula, vejam vocês. Dá uma diferença bastante grande. Então, nós vamos ver esta variação hoje. Esta variação com ponto folha e ponto pé de galinha. Então, vamos à variação. Nós estamos fazendo, né, conforme eu já disse para vocês, com a linha... Como é que chama essa linha? É a mesma linha que eu tenho usado ultimamente. O nome fugiu agora. Então, para começar, gente, para fazer uma pequena amostra, né? Só para vocês terem uma ideia de como funciona, nós começamos com 8 pontos meio segredos básicos, tá? Sem problema nenhum. Agora, para fazer a virada, nós fizemos 2 correntinhas. Nós fizemos 2 correntinhas, estamos aqui agora fazendo o primeiro ponto meio segredo da segunda carreira, que é o ponto meio segredo básico, tá? Então, agora, como que nós vamos fazer? Deixa eu mostrar aqui para vocês no tutorial, ó. Aqui, ó, nós vamos prender o primeiro ponto meio segredo fazendo um ponto folha, que é o primeiro caso, né? Aliás, é até o contrário. Começa por aqui, ó. Então, nós estamos fazendo, ó, um ponto meio segredo, 2 correntinhas, um ponto meio segredo e um ponto folha. Um ponto folha entre os 2 pontos meio segredos da carreira de baixo, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Então, nós fizemos, né, o ponto meio segredo, 2 correntinhas, um ponto meio segredo. Então, agora vamos dar uma laçada na agulha para poder fazer o ponto folha entre os 2 pontos meio segredos da carreira de baixo. Então, nós vamos fazer, né, o ponto folha. Vocês vão fazer, nesse caso, 3 pontos altos e deixar a última laçada para passar junto. Esse ponto vocês podem fazer com quantos pontos altos vocês quiserem. Aqui no caso, eu quis fazer só com 3, para não ficar muito, a folha muito grande no caso. Mas se quiser fazer com mais também, não tem problema não. O visual do tutorial, ele vai ficar um pouco mais fechado. Então, nós fizemos aqui um ponto folha, um ponto meio segredo, e vamos colocar no meio do ponto meio segredo dos 2 da sequência. Vamos fazer um outro ponto meio segredo, e vamos repetir o ponto folha. Então, vejam vocês, ó, que na primeira carreira nós estamos fazendo somente ponto folha, ó. Ponto folha, ponto meio segredo, ponto folha, ponto meio segredo, ponto folha. Então, nós vamos alternar. É igualzinho o tutorial da aula passada, mas só que nós estamos alternando. É uma carreira com ponto folha e uma carreira com ponto pé de galinha. Então, a primeira carreira aqui no caso, nós fizemos com ponto folha, com 3 pontos altos, né? Deixando a última laçada dos 3 pontos para passar junto. Assim eu faço o ponto que eu chamo de folha, ponto folha. Se tiver outro nome, vocês coloquem no comentário para mim, que eu vou ter muito prazer em saber. Então, aqui, ó, vamos fazer uma correntinha e fazer o ponto meio segredo. Então, é o mesmo jeitinho que nós fizemos na aula passada, é a mesma técnica, só que agora nós estamos alternando essa primeira carreira com o ponto folha, conforme vocês estão vendo aqui, ó.
é um ponto folha, prendo, outro ponto folha, e assim nós vamos terminar essa carreira desse mesmo jeito. Então, queridas, nós fizemos, né, a carreirinha de ponto folha, prendemos aqui, ó, a última, e já subimos 3 correntinhas. Vamos virar. Agora é a vez da carreira com o ponto pé de galinha. Então é alternado conforme vocês viram. Aonde eu fiz o ponto baixo, eu faço o ponto pé de galinha. Aonde eu fiz o ponto folha, eu prendo com o ponto baixo. Da seguinte forma, nós vamos fazer aqui o ponto pé de galinha com 1, 2, 3, 4, 5. 5 passadas com laçada e a sexta eu prendo no lugar onde eu estava com as 3 correntinhas. Agora eu vou passar aqui dentro. É só ir rodando a agulha conforme vocês estão me vendo fazendo, ó, que a gente passa e seguro. Uma correntinha, vou fazer um ponto meio segredo. Esse ponto meio segredo eu vou prender com um ponto baixo aqui, ó, na cabecinha da folhinha da carreira de baixo. Agora vamos fazer um outro ponto meio segredo. E vamos fazer um ponto alto aqui no meio, ó, para poder fazer novamente o ponto pé de galinha. Então, eu vou fazer um ponto alto normal, eu vou passar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. A última vez eu já prendo aqui dentro, ó, onde eu saí com o ponto alto. E agora nós vamos passar aqui dentro, ó. Tô fazendo um pouco apertado, vou fazer essas laçadas um pouquinho mais soltinhas, porque tá ficando muito apertado a laçada. Acho que eu já vou até consertar nessa aqui também de uma vez, porque eu achei que ficou muito apertadas as laçadas. Então, vamos tirar aqui e voltar de novo, fazer as laçadas um pouquinho mais soltinhas. 1, 2, 3, 4, 5. A última eu vou prender aqui, ó. Então, agora tá um pouco mais solta e fica mais fácil para passar, ó. Porque quando a gente faz muito apertadinha, fica complicado para passar. Então, agora fizemos o ponto pé de galinha. Uma correntinha, um ponto meio segredo, vou prender aqui, ó, na cabeça do ponto folha. E assim, ó, conforme vocês estão vendo aqui, ó, a sequência, né? Agora nós estamos fazendo a mesma carreirinha com o ponto pé de galinha. Um ponto pé de galinha, prendo o ponto meio segredo da cabeça da folhinha da carreira básica, outro ponto meio segredo, o ponto pé de galinha, prendo na cabeça, e assim nessa sequência nós completamos essa carreira. Então, queridas, nós fizemos, né? Agora a terceira carreira só de ponto pé de galinha com ponto meio segredo. Agora é a vez da carreira de ponto folha. Então, eu já fiz 2 correntinhas, ó, para subir de carreira. Vamos fazer o ponto meio segredo e vamos usar a mesma técnica. Aonde eu pus um ponto baixo, nós vamos fazer o ponto folha, porque o ponto folha faz a carreirinha de ponto folha, é só você fazer a sequência que não tem erro. Então, nós vamos fazer, né, os 3 pontos altos, segurando a última laçada. Para fazer a folhinha, passo tudo junto, prendo uma correntinha, um ponto meio segredo. Ó, na cabeça do ponto pé de galinha, nós vamos prender o ponto meio segredo com ponto baixo. Faço outro ponto meio segredo. E agora aqui, ó, é a vez de fazer o ponto folha, porque deu a sequência do ponto folha. Então, eu faço os 3 pontos altos, deixando a última laçada para passar junto. E agora eu passo tudo junto. Uma correntinha,
venho aqui, faço mais um ponto meio segredo. Aí vou prender na cabeça aqui, ó, do ponto pé de galinha, porque agora é ponto baixo. Continuo fazendo mais um ponto meio segredo. Então a sequência é sempre essa, tá? É uma carreira com ponto meio segredo e ponto folha, uma carreira com ponto meio segredo e pé de galinha, uma carreira com ponto folha, uma carreira com pé de galinha, e assim a gente vai num para lá e para cá, então repetindo só essas duas sequências. Ponto folha com ponto meio segredo e ponto pé de galinha com ponto meio segredo. E assim nós montamos esse tutorial. Então eu já trouxe aqui um pedaço maior, para vocês terem uma visão, né, de como fica tudo prontinho, qual é a visão que dá, né, esse trabalho, para ter uma amostra, né, que a gente consiga ter uma ideia de como que fica. E aqui então nós estamos aqui, ó, fazendo a mesma coisa que eu fiz nesse outro que eu mostrei para vocês. Então, como vocês podem perceber, nós estamos na carreira de ponto pé de galinha. Então, ó, chegou aqui no pé de galinha, ó, nós vamos fazer um ponto alto para fazer o pé de galinha, né? E aqui eu tô passando 1, 2, 3, 4, 5. A sexta eu prendo aqui, ó, no ponto baixo que está na carreira básica. E vamos passar o ponto pé de galinha aqui dentro. Uma correntinha, um ponto meio segredo, e a gente prende na cabeça do ponto folha da carreira básica. Outro ponto meio segredo, outro ponto pé de galinha, prendendo aqui, ó. É um ponto alto, passa 1 com laçada, 2, 3, 4, 5, a última nós prendemos aqui dentro, ó. E agora eu vou segurar para fazer o ponto pé de galinha, vamos passar aqui dentro e vamos fazer mais um ponto meio segredo. Vamos prender aqui, ó. E assim nós vamos encerrar essa carreira. Então, queridas, nós encerramos, né, a carreira com ponto pé de galinha, fizemos aqui o último, já fiz as duas correntinhas, então agora vamos para outra carreira. Encerrou a carreira de ponto pé de galinha, então começa agora a carreira com pontinho folha, né? Então nós vamos fazer aqui a mesma coisa, ó. Vamos colocar aqui 3 pontos altos, passando a última laçada junto. 2, 3, passo tudo junto, uma correntinha, um ponto meio segredo, vou prender aqui, ó, na cabeça do ponto pé de galinha. Faço outro ponto meio segredo. E vamos fazer aqui novamente o ponto folha. Então, deixo a última laçada para passar junto. Eu estou fazendo esse ponto folha aqui somente com 3 pontos altos, mas se vocês quiserem colocar 4 ou 5, não tem problema não. Vai ficar um resultado um pouco mais fechado, mas fica muito bonito também. Então, prendo aqui na cabeça, ó. E assim a gente faz a sequência, né? Depois eu termino esse tutorial e vejam vocês que o resultado fica muito bonito, muito interessante, muito diferente. Agora eu trouxe aqui para vocês um outro, que eu tinha mostrado para vocês na última aula, que é a mesma coisa desse que eu acabei de fazer agora. A mesma técnica, com pouquíssimas diferenças. Deixa eu mostrar para vocês as diferenças que eu fiz aqui, ó, para que o resultado ficasse assim, ó. Ele fica meio tipo 3D, muito repolhudo, muito interessante. Então, como que nós fizemos esse aqui, ó? Nós estamos aqui na carreira dos... Estamos fazendo a carreira agora do ponto pé de galinha. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer o ponto meio segredo, como de costume, né? Um ponto meio segredo.
laçada na agulha. Agora vamos prender aqui, ó. Só que aqui eu estou fazendo com ponto duplo. Esse pé de galinha eu estou fazendo com ponto duplo porque ele é maior. Então, estamos fazendo aqui um ponto duplo, ó. Vejam vocês que esse pé de galinha aqui, ele é bem repolhudo, ó. Tá bem parecido até com rococó, né? Porque é com ponto duplo. Então, nós vamos agora passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 8ª vez eu prendo aqui dentro, ó. Então, nós passamos 8 vezes com laçada, para ficar um ponto rococó bem repolhudinho, bem gordinho. Então, passamos e prendemos agora. Com o ponto meio segredo, aqui, ó, eu vou prender na cabeça do ponto folha da carreira de baixo. Tem hora que fica meio difícil a gente prender. Essa posição aqui não é muito agradável para tecer não, mas eu preciso de ficar nessa posição para vocês conseguirem enxergar direitinho o que eu estou fazendo. Então, agora é um ponto meio segredo. E aqui nós vamos fazer o último ponto, 2 laçadas na agulha. Vamos prender aqui, ó, na cabeça do ponto pé de galinha. Vamos fazer o ponto duplo e vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º eu vou prender aqui no mesmo lugar, ó. Prendo aqui embaixo na base para que fique um ponto pé de galinha bastante gordinho. Então, eu fiz o ponto pé de galinha, 1, 2 correntinhas, vou virar. Vou virar, agora é a vez do ponto folha. Então, nós vamos fazer um ponto meio segredo e vamos fazer aqui, ó. Só que esse ponto folha aqui, também eu estou fazendo com ponto duplo. São 3 pontos mais 3 pontos duplos, né? Então, passa 1, passa 2, passa 2, passa... O último fica. Põe de novo na base, passa 1, passa 2, passa 2, seguro. 2 laçadas na agulha, passa 1, passa 2, seguro. Prendo uma correntinha, um ponto meio segredo. Quando for em cima do ponto pé de galinha, eu prendo com ponto baixo. A mesma técnica, né? É sobe e desce. Faço novamente um ponto meio segredo. E vejam vocês, ó, que nós já estamos agora na carreira do ponto pé de galinha. Então, agora, prendemos aqui. E o próximo, então, já vai ser 2 laçadas na agulha. Já vou fazer aqui um pé de galinha de novo. Uma folha, não, agora é ponto folha. Então, são pontos duplos. Nós estamos fazendo 3 pontos duplos, passando a última laçada junta. Pronto. Uma correntinha, um ponto, meio segredo. Venho aqui, ó, prendo na cabeça do ponto pé de galinha. E agora, então, essa carreira é toda assim. É toda a carreira com ponto folha, com ponto duplo. Eu vou terminar. Então, queridas, eu estou voltando aqui para mostrar para vocês que eu já até corrigi. O ponto meio segredo aqui, ele não é o básico, não. É uma variação do ponto meio segredo. Então, esse ponto meio segredo, esse segundo tutorial aqui, ó, como vocês podem observar, ele é diferenciado aqui no meio. Então, vou mostrar para vocês como que eu fiz. Aqui, ó, o ponto meio, é um ponto meio segredo. Agora, vocês vão colocar aqui, ó. São 3 pontos baixos com laçada. 1, 2, 3. Uma correntinha. E assim eu prossigo fazendo, né? Que eu estou naquela última carreira de ponto duplo, fazendo a folhinha, né? Então, nós vamos fazendo aqui, ó. Normalmente. Então, esse tutorial agora, ele não tem ponto meio segredo básico.
ele tem essa variação do ponto meio segredo que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Que é o ponto meio segredo com 3 pontos baixos com laçada. Então, são 3 pontos baixos com laçada e fazemos uma correntinha. Vamos prender aqui na cabeça do ponto pé de galinha da carreira de baixo. Vamos fazer novamente o ponto meio segredo. Não esquecer que essa variação aqui é com 3 pontos baixos com laçada, por isso que deu o relevo. E aqui eu faço o último ponto folha, né? Desse tutorial, são pontos duplos, 2 laçadas na agulha e vamos prender aqui na cabeça da folhinha da carreira de baixo. 2 laçadas na agulha e deixo para passar a última laçada junto, né? Passamos tudo junto, encerramos. Agora vejam vocês, ó, para dar um acabamento mais bonito no tutorial, vejam vocês como que eu encerrei aqui, ó. Nós fizemos 4 correntinhas e prendemos só no ponto meio segredo da carreira de baixo, que assim eu fiz o encerramento. Então, se vocês estiverem fazendo qualquer peça e quiserem um acabamento reto, igual nesse caso, é só vocês fazerem essa carreira de ponto correntinha e fazer o acabamento que vocês desejarem. Agora, se não tiver problema ser um acabamento para lá e para cá, então não há necessidade desta correntinha. A correntinha foi só para fazer com que o tutorial ficasse reto, conforme vocês estão vendo aqui. Então, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Vou fazer a carreira de correntinha. Só que eu vou pôr mais. 1, 2, 3, 4, 5. Vou prender só nos pontos meio segredos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou prender só no ponto meio segredo. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, só nos pontos meio segredos. 1, 2, 3, 4, 5. No ponto meio segredo. Gente, esses tutoriais, eles ficam muito bons em qualquer tipo de fio. Agora, na lã, fica muito bonito esse trabalho. Para fazer qualquer peça de lã, se vocês fizerem desses tutoriais que estou mostrando aqui, ó, dessa aula de hoje, o primeiro você vai fazer uma peça mais delicada. O primeiro tutorial vai dar uma peça mais delicada. Agora, esse segundo tutorial, ele vai dar uma peça mais repolhuda. Então, se vocês quiserem, por exemplo, fazer uma echarpe, que fica muito bonita se ela ficar mais repolhudinha, então vocês podem usar esse segundo tutorial. Mas na lã, então, eu fiz na lã e ficou muito bonito esses 2 tipos de trabalho. Então vejam vocês, ó, como que quando eu faço a carreirinha com o ponto só com correntinha, eu dou um acabamento especial no trabalho. Mas isso aí vai depender do tipo de trabalho que vocês estão fazendo, né? Por exemplo, se for uma sainha e você quiser a barra da sainha para lá e para cá, então você já pode fazer o acabamento direto no ponto meio segredo da carreira que encerra, né? Na hora que deu para encerrar, você já pode fazer o ponto meio segredo. Agora, se for uma coisa que você queira um ponto acabamento reto, por exemplo, se for uma camisinha infantil, o acabamento tem que ser reto. Camisinha masculina não pode ficar com muita frescura. Então, você faz essa carreira de correntinha antes de fazer umas carreiras de ponto baixo para fazer o acabamento. Então, assim, esse tutorial ele fica muito interessante. Esse vai dar umas peças mais delicadas e este aqui vai dar umas peças mais em 3D, mais repolhudinhas. Mas eles ficam bons para qualquer fio. Podem fazer que vai ficar muito bonito. Se precisar de rodar também não tem problema nenhum, né, moçada? É só vocês prestarem atenção e colocarem número par de pontos meio segredos para começar. Para dar certa a sequência, né? Para dar certo a sequência. Então, fica tranquilo. Qualquer dificuldade que vocês tenham, podem colocar para mim nos comentários, que nós teremos o maior prazer em tirar todas as dificuldades. Estamos abertas também a sugestões, podem colocar para mim nos comentários. Eu gostaria de saber até onde minhas aulas estão chegando, então coloquem para mim nos comentários de onde que vocês são, compartilhem para que mais colegas possam aprender, treinem bastante, que vocês vão gostar muito de fazer esses pontos
que eles são econômicos e dão um trabalho diferenciado muito bonito. Que Deus as abençoe poderosamente, queridas.